A gente vai trazer agora a reportagem sobre a sindicância da Endurbe quanto à atitude de alguns servidores responsáveis, incumbidos da administração dos 5 cemitérios públicos da cidade de Bauru. São 3 pessoas apontadas como autoras, sim, disso. Roda. O mais novo escândalo na política bauruense envolve 2 servidores e um ex-servidor da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. O relatório da Corregedoria, de 60 páginas, traz uma complexa fundamentação que deixa claro: dentro de 3 dos 4 cemitérios administrados pela empresa pública, teria ocorrido, durante pelo menos 2 anos, um esquema chamado de máfia dos cemitérios. A sindicância foi instaurada para investigar denúncias de apropriação de taxas pelo então gerente de necrópolis e funerária, Amaury Antônio de Brito, e pela comercialização clandestina de jazigos. Amaury deixou a Endurbe no fim do ano passado. Em depoimento, uma das testemunhas contou que ele dizia aos funcionários do setor que a cúpula da empresa tinha conhecimento dos atos praticados. Teria sido uma maneira de ganhar a confiança dos servidores. Os corregedores concluem que, com o recebimento das taxas, Amaury teria tomado para si a quantia de R$ 8.492,59. Esse dinheiro teria origem a partir de valores que os cidadãos que adquirem a concessão de terrenos para enterros deveriam pagar para a Endurbe. Mas o ex-gerente é quem receberia os pagamentos. Os corregedores apuraram que o ex-diretor de necrópolis e funerária também desrespeitou a lei de licitações. Com o dinheiro das taxas, ele teria adquirido insumos para os cemitérios, sem os devidos processos legais. Crime de improbidade administrativa. Aqui no cemitério do Redentor, o que o relatório da sindicância apontou é que um servidor, nomeado politicamente no início da atual gestão, para trabalhar na Endurbe, ocupando o cargo de diretor de manutenção predial e modais, teria se apropriado ou reservado 42 jazigos. 16 deles teriam sido destinados ao município para os enterros assistenciais. Os outros 28 seriam destinados à comercialização clandestina. Ainda não se sabe se esses 28 ou uma parte deles foram vendidos, mas o que já se sabe, e o relatório apontou nessa direção, é que a Endurbe não receberia nenhum centavo por isso. O diretor de manutenção e modais é Daniel Chan Escobar. O relatório da sindicância aponta que ele e Amaury Antônio de Brito exigiam dos empreiteiros um pagamento. Do contrário, não continuariam trabalhando. A cada 4 jazigos feitos, na casa de R$ 4.000 por unidade, um teria que ser dado em forma de doação, revertida à Endurbe. Se o trabalhador não aceitasse, a autorização para trabalhar nos cemitérios seria suspensa. Escobar nega as irregularidades. O que aconteceu em 2017, quando a gente assumiu, em fevereiro de 2017, quando eu vim para a diretoria, os sepultamentos assistenciais não tinham espaços mais, porque a gestão anterior não tinha deixado reservado os sepultamentos assistenciais, que Bauru sepulta em torno de 50 ao mês. Tá? Como não tinha, e fui procurado pela então responsáveis pelo cemitério, eu falei, então vamos fazer o seguinte: eu construo esses jazigos, que não foi total de 42, não seria legal porque houve a doação à Endurbe. Eu não fiquei com isso. Eu simplesmente, com o valor da venda do jazigo, pagou-se aqueles que a Endurbe utilizou no total de 17 dos 42. Para que se tivesse o sepultamento assistencial, que foram sepultados 34 pessoas, 17 jazigos desse, houve a necessidade de se fazer um número maior do que aquilo que a Endurbe utilizou para poder pagar dessa condição, dessa utilização dos jazigos que acabaram sendo assistenciais. Só isso. A mesma prática teria sido repetida por Amaury no cemitério Cristo Rei, no extremo norte de Bauru. Aqui, ele teria reservado 10 jazigos para vendê-los clandestinamente. Empreiteiros confirmaram a denúncia. Uma mulher, que prefere não se identificar, diz que foi em busca de um terreno. Ele foi informado de que eu deveria ir ao cemitério da minha escolha, ver se tinha algum túmulo disponível. Se eu gostasse lá, eu pediria um papel, um documento, que eles me dariam e eu levaria na Endurbe, e a Endurbe efetivaria a venda do jazigo. Chegando lá, a pessoa do administrativo me indicou uma zeladora do cemitério para me mostrar os jazigos. Ela me mostrou e me falou que os valores a serem pagos eram 2.000 para a Endurbe e 3.500 para determinada pessoa. E eu questionei se não tinha só
terreno. E ela falou que não, que a comercialização era só deles prontos já e que eu deveria pagar esse X para essa pessoa. E eu questionei quem era essa pessoa. Ela falou que era um funcionário da Endurbe. Para os corregedores, os empreiteiros teriam sido vítimas do esquema, porque caso não aceitassem as condições, prejudicariam a subsistência das próprias famílias. Para o vereador que acompanha o caso de perto, são ações que lesam os cofres públicos, porque não tem comprovação. Eu espero que, a partir do instante que houve a denúncia, a partir do instante que houve uma sindicância, e que os culpados sejam responsabilizados. Um terceiro servidor à época também teria participado do esquema. Mário Augusto de Matos foi apontado como homem de confiança dos dois superiores. Daniel Chan Escobar se defende e diz que quando a sindicância começou a investigar o suposto esquema, hoje conhecido como máfia dos cemitérios, tentou contribuir. Não houve nenhum direcionamento de nenhum tipo de receita, nenhum tipo de recurso destinado à minha pessoa ou a qualquer outra que tenha envolvimento no relatório. Nós estamos falando de um relatório feito internamente, né? Um procedimento da Endurbe quanto à conduta dos funcionários dela, né? E esse relatório conclui que, né, muito provavelmente, sim, houve a prática de o que nós conhecemos corrupção. Quando é de funcionário ligado à repartição pública, eles dão outros nomes, né? Concussão, é prevaricação, é tantução, né? Mas resumindo e traduzindo para que todos assimilem, fizeram, de acordo com a investigação da Endurbe, o que não é certo, né? Quais serão os próximos passos, administrativamente falando, e quem sabe criminalmente? Porque algo que prejudica uma pessoa é um crime. E quando prejudica uma cidade, não pode ser tratado de um jeito diferente. É crime. O Amaury Antônio de Brito e o Mário Augusto de Matos disseram que não vão se manifestar sobre o caso. A gente viu na reportagem a entrevista de Daniel Chan. São 3, né, os apontados como responsáveis por essa, né, dita máfia dos cemitérios. Um falou, outros 2 preferiram não. De acordo com a Endurbe, nessa sindicância, não está comprovado um conhecimento, ciência. Você sabia, outros integrantes da diretoria executiva foram eles também interrogados. Por acaso, você escutou alguma conversa daquelas do café, sabe? Você pegou de rabo de orelha uma prosa como essa? Todos os outros ouvidos, testemunhas, disseram, não, eu não sabia de nada, nunca me falaram nada disso, eu nunca vi nada de errado e tal. A comissão, né, de sindicância, ela investiga tudo isso e apontou no relatório, né, inclusive esses relatos de outros funcionários. O relatório final, qual é o próximo passo? Ele vai agora para a escrivaninha do presidente da Endurbe. Ele vai lá analisar se tudo aquilo, né, que está apontado nesse documento cabe para instauração de um processo administrativo disciplinar. E o que vem a seguir? É esperar para ver que coelho que sai desse mato, né? Agora está nas mãos do presidente, Eliseu Eclair, da Endurbe, né, a decisão se passa adiante ou deixa quieto. Não, vamos até o fim, vamos investigar, vamos passar adiante. Em paralelo, nós temos também os vereadores de orelha em pé, prestando atenção em tudo isso. Mas são só eles os envolvidos nessa busca pelas respostas? E nós, cidadãos? E nós? Hã? Assistimos, torcemos, mas vamos ficar passíveis? Impávido colosso? Deitado em berço esplêndido? Não, né? Nós, enquanto cidadãos, temos também, além do direito de cobrar, algo chamado obrigação. Obrigação. Fazendo parte de uma sociedade, se eu não participo de todos os momentos dela, eu sou sobressalente, né?